A senhora Verônica, por favor, com a palavra. Tem 2 minutos para fazer suas manifestações. Boa tarde a todos. Estou muito preocupada, não só eu, como as pessoas dos comitês das bacias hidrográficas, que infelizmente a gente é o último a saber de transportes aquaviários, mesmo tendo o subcomitê da bacia hidrográfica de Jacarepaguá. Ficamos mais preocupados ainda porque sabemos, como a doutora Adelaide falou, não vai resolver o problema do transporte. E pelo que a prefeitura está apresentando, parece como se fosse a solução para o problema de transporte. A gente sabe que o BRT não funciona. Para as pessoas chegarem no metrô do Jardim Icônico, elas têm que estacionar o carro lá. Então, assim, se não fizer uma proposta sem pensar nos modais, como as pessoas vão chegar nas estações, realmente não vai ajudar a mobilização da nossa cidade. Porque como é que uma pessoa vai chegar na estação de Barcas, né, para pegar o transporte rodoviário, se ela vai ter que ir de carro? A gente sabe como acontece no Jardim Oceânico, um monte de carro que fica estacionado nas margens do metrô. Outro ponto, áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente, elas são protegidas em legislação federal, estadual, e, infelizmente, a gente vê que não estão sendo respeitadas, porque está se permitindo, inclusive, impermeabilização do solo para construção de estações. Por que não pensar numa forma menos agressiva ao meio ambiente? Área de preservação permanente, como o próprio nome diz, é preservação permanente. Não é toda vez que a prefeitura quer um interesse X ou Y abrir mais uma porta. Reclama-se o tempo inteiro de construções irregulares nas margens de recursos hídricos, que tem áreas de preservação permanente não só nas lagoas, mas também nos rios. E a própria prefeitura é a primeira a mostrar que, mas quando é prefeitura eu posso fazer. Então, a gente tem que se preocupar bastante com a questão da legislação, que muitas vezes é cobrada do cidadão e a própria prefeitura não cumpre. Outro ponto, estudo de impacto ambiental. Por que a prefeitura se aboliu do estudo de impacto ambiental? Temos espécies ameaçadas de extinção, sim, no complexo lagunar. Jacaré de papo amarelo, eu escutei outra pessoa falando assim para mim, mas tem muitos. Mas vocês sabiam que 80% dos jacarés que temos no nosso complexo lagunar são de machos? Que a taxa de natalidade está decrescente? Como liberar o transporte aquaviário sem fazer o estudo de impacto ambiental, considerando o volume de pessoas que vão utilizar, de acordo com a previsão proposta pela prefeitura, o tamanho das embarcações, a fauna que pode ser atropelada, o quanto o combustível que pode provavelmente cair no recurso hídrico vai ajudar ainda mais na poluição, e como liberar isso tudo sem fazer o estudo de impacto ambiental. A lei estadual do Rio de Janeiro prevê expressamente que seja feito o estudo de impacto ambiental considerando áreas a partir de 50 hectares, áreas de relevante interesse ambiental, temos áreas úmidas reconhecidas pela própria indicação do CONSEMAC número 55, publicada no Diário Oficial de 2020, que é uma área de relevante interesse ambiental, inclusive pela Convenção de Ramsar, em Israel. Então, a gente vê o tempo inteiro por que não fez estudo de impacto ambiental. Todos nós somos a favor do transporte aquaviário, turisticamente. O complexo lagunar tem um potencial enorme. Mas por que se abolir? Se a gente for olhar o tamanho dos espelhos d'água, das lagoas, Lagoa de Jacarepaguá tem mais de 300 hectares, Lagoa da Tijuca, a Lagoa de Marapendi também. E como bem falado pela Igual e pelo seu Delair, 250 milhões de reais para desassorear, porque sem desassoreamento não tem transporte aquaviário, não vai ser suficiente para abarcar toda essa proposta de transporte aquaviário. Então, são vários pontos que devem ser refletidos e não podemos esquecer que temos uma fauna bastante prejudicada, cada vez mais pela antropização, que, pelo visto, o poder público continua agravando ainda mais. Era isso.